Então, beleza, vamos lá. Boa tarde e vamos, né? Estamos estudando aproximando autovalores. Aula passada eu falei o caso utilizável, né? E vimos a aplicação a EDOs, ou melhor, a sistemas lineares. Não precisa, enfim, pode aparecer outros sistemas lineares de EDOs, escrever de forma aqui resumida, coeficientes constantes, né? Em que desacoplamos as equações com z igual a m y, que deu dz dt igual a lambda z. Depois a gente viu, comecei a falar, que é o que eu vou fazer agora um pouquinho mais devagar, defectível. Então, existe uma m-1, que não é dos autovetores, porque justamente não tem autovetores completos. Dá pra gente uma matriz que eu chamei de Jzão, né? Que é forma de Jordan. E aí o que eu queria fazer, só para mostrar para vocês, para quem nunca viu, é rapidinho de ver, para quem já viu, só lembrar, que é um exemplo 2x2, que é se eu tiver isso aqui. Eu acho que eu esbocei, mas não acabei. Tá? Então, a primeira coisa de comentário, né? Isso eu comentei. Isso eu estou lembrando agora que eu comentei. Aqui mesmo... Não, aqui eu teria que escrever... Perdão. Para ser mais coerente com a minha notação, vou chamar já de Z1. Você já não é o sistema original. Já fiz a mudança de variáveis. Né? Que o original seria A11, A12, A21, A22. Multipliquei pela matriz que existe, que a gente sabe que existe para a forma de Jordan. Não consigo, porque, em outras palavras, estou de repetir agora, deixa eu desacelerar, que eu comecei aqui rapidinho, agora desacelerar. Porque o que a gente tem? Matriz é defectível, porque eu não consigo diagonalizá-la. Eu não consigo diagonalizá-la porque eu não tenho um conjunto completo, ou seja, n autovetores LI. Eu não tenho n autovetores LI porque a multiplicidade algébrica da raiz do polinômio característico, que aqui é 2, é diferente da multiplicidade geométrica. Eu só tenho, para esse caso aqui, um autovetor que aparece quando eu resolvo. Então, quando a gente faz AX igual a lambda x, só sai um autovetor, né? É isso que quer dizer defectível. Então, sabe-se que coloca-se na forma de Jordan, e o que eu quero mostrar agora, que eu falei em palavras no finalzinho da aula, é qual é o impacto entre eu ter a matriz diagonalizável e eu não ter a matriz diagonalizável, um pouco para falar qual é o impacto dos autovalores, por exemplo, num problema de dinâmica do gosto do freguês de vocês, que são fregueses de áreas diferentes, né? Então, a aplicação. Então, a gente já viu que para esse caso daqui, a solução do tipo A é elevado a lambda t, lambda it, né?
E aí o lambda tem parte real, parte imaginária oscilação, parte real positiva, negativa, crescimento, decaimento, blá, blá, blá. Agora vamos ver aqui. Então aqui, e aqui, por essa matriz ser diagonal, né, o sistema diagonal, o sistema já está ali escrito desacoplado, mas aqui, vou botar aqui, desacoplar. Escrevi certo aqui? Não, desacopla, porque Z1 não conversa, não vê a dinâmica de Z2. Quando eu boto todo mundo junto, Y1 vê a dinâmica de Y2, mas Z1 não. Agora aqui não. Aqui porque eu não consigo me livrar desse 1, tá? Na verdade, você sabe, pode mostrar quando vê forma de ordem, que isso aqui pode ser outro valor, pode ser Y, inclusive, mas você não consegue diagonalizar. Aqui fica claro que então, aqui ó, a dinâmica não desacopla. É o que eu estava falando na aula passada, não desacopla. Mas a forma de Jordan permite a gente escrever o sistema assim, que indica que a gente pode fazer meio que, usando terminologia de álgebra linear, resolver o sistema de EDOs por retrosubstituição. Ou seja, uma maneira que eu chamo em algumas situações, é quase como se o Z1 fosse uma variável passiva, que fica meio que esperando eu resolver o problema do Z2, e depois que eu resolvo o Z2, eu boto Z2 aqui, que vai forçar o Z1, porque esse aqui passa a ser conhecido, e eu resolvo o Z1. Certo? Então, só terminologia. Diga, Ciro. O lado... claro, aqui é derivado, claro. Então, deixa eu usar a notação para não ganhar espaço. Obrigado. Notação de físico, que é pontinho, é derivada no tempo. Assim, eu economizo espaço. Né? Acho que vocês já viram isso. Né? Em física é muito comum ver derivada no espaço ser a apóstrofozinha e derivada no tempo o pintinho. Obrigado. Distração minha. Mas aí a gente resolve isso e aí... Cadê? Né? A gente vê aqui, aí sim eu posso escrever isso aqui, que Z1 de T é igual a Z2 zero. Vocês veem, né, os detalhezinhos e um pouco... Né, tem várias maneiras de fazer, no curso de ADO a gente aprende a fazer isso, quando a gente precisa de duas soluções constantes a determinar, vários métodozinhos. Mas aqui a gente quase pode fazer por... que seria... aqui é Z2, tá certo? Z1 zero. Não preciso de 1. Nas notas eu botei 1, mas aqui tá, né? Então é fácil de verificar que no instante 0, Z2 zero é Z2, no instante 0 é essa constante, Z1 zero. Tá aí fazendo a derivada. Aí acontece isso aqui que eu comentei na última aula. Que o fato da matriz ser... está na forma de Jordan, não ser defectível, não ser diagonalizável, gerou esse crescimento em T. Tá? Que é por a gente ter essa raiz dupla, e a gente precisa ter, na hora que for resolver, quando a gente vê curso de ADO, né, e a gente tem um método de ADO que chama constante a determinar, se não me falha a memória, aí a gente muitas vezes tem uma raiz dupla, né, quando a gente transforma a ADO no seu polinômio característico, né, a gente vai buscar a segunda solução, muitas vezes multiplicando por um polinômio, meio que um método que é um pouco assim, receita, mas dá para justificar fazendo de outras maneiras, mas enfim. Então a gente tem esse crescimento aqui. Se a parte real de lambda for negativa, isso não significa que essa solução vai crescer no tempo. Porque a parte exponencial ganha da parte linear. Mas, como eu falei na aula passada, no finalzinho, talvez a última coisa que eu falei na aula passada, segunda-feira, aqui, eu lembro que eu falei, imagina que o lambda é raiz dupla e é imaginário. Então, bota só um i. Então, isso aqui é um e vai a it. Essa solução, pela matriz não ser diagonalizável, essa solução vai crescer oscilando, mas vai crescer lentamente no tempo. Tá? Então... Tá legal? Então, a gente vê isso aqui. Que é uma coisa que lembra quando a gente tem, né, ressonância. E isso é uma coisa que vai aparecer, não sei se eu vou ter tempo de falar disso. Não sei, mas é aquela história, eu prefiro me repetir do que ser totalmente omisso, não dá para falar tudo, mas quando a gente lembra,
E também tem um lado bom, como eu falo para vocês, de ouvir o galo cantar, que eu ouvi uma história uma vez, né? E é bom saber que existe, é bom não se elaborar né, num exame de qualificação, então sair falando uma coisa só ouvir o galo cantar, tem que estudar. Mas ouvir o galo cantar é bom porque aí você fala, não, já ouvi isso em algum lugar, quero estudar, quero aprofundar e tal. E em métodos numéricos de EDOs, vamos ver quanto tempo eu vou ter para falar, vou falar alguma coisinha, mas não sei quanto tempo vai dar, né, que agora na reta final do curso, basicamente já a gente entra no último mês, eu não vou falar de altos valores e tal, tem prova, né? E aí tem situações onde uma versão meio que discreta aparece isso aqui também, onde em EDOs discretas tudo meio que vira uns polinômios, vocês vão ver, né? E muitas vezes se o polinômio tiver uma raiz dupla, ele tem uns teoremas que dizem, se o polinômio tiver uma raiz dupla, né, ele não pode estar num disco unitário, tem que estar em tal lugar, porque senão o método numérico é instável. E é basicamente um pouco por causa disso, porque você tem um crescimento no tempo que, para certos casos, pode ser um crescimento espúrio. Aqui é genuíno. Então, eu acabei de usar outra palavra que eu gosto de usar em métodos numéricos, principalmente para equações diferenciais, seja ordinárias, inclusive as parciais também, mas que é comportamento espúrio, que é quando você não espera que uma coisa aconteça, o modelo, a equação não é para aquilo acontecer, mas na versão discreta, que é o tema desse curso, acontece. Tá? Então, por enquanto, você meio que palavras soltas no ar, mas um pouco propaganda do futuro. E, de novo, é melhor repetir para aquela coisa, o André já falou isso, está óbvio. Na hora que você falar, está óbvio, está claro, é ótimo, porque aí já, né, já entrou para o sistema. Tá? Então, era isso que eu queria falar de revisões de autovalores, para a gente daqui a pouquinho começar agora algumas propriedades, antes de fazer o método da potência, né? Não sei se eu consigo acabar ele hoje, mas pelo menos motivar para vocês. Falar algumas coisinhas de álgebra linear, que eu não sei até se vocês conhecem, se já conhecem, ótimo, senão é bom a gente verificar. Deixa eu ver comentários que eu tenho que falar aqui. Então, defectível, tá. Imaginário, ok. Eu botei aqui um comentário que não estava entendendo o que eu queria dizer, mas eu já imagino. Botei aqui uma frase que foi assim, a dificuldade é quando o sistema é grande, 100 por 100, 1000 por 1000. Então, por exemplo, se a gente está discretizando um problema, e aparece uma matriz, muitas vezes você não sabe qual é o maior alto valor e qual é a cara dele, em valor absoluto. Então, métodos numéricos muitas vezes servem para isso, para você ter uma estimativa e alguns fatos de álgebra linear. Acho que é bom escrever aqui. Deixa eu começar a escrever fatos aqui, que vocês devem saber, mas para ser completo e para quem está vendo, né, também via vídeo. Então, fatos. O primeiro, que eu chamei de A, é extremamente simples, vocês sabem. Lambda e distintos, xi, li. Tá? Então, em poucas palavras, para os especialistas, já sabem que eu estou falando aqui, que a matriz é diagonalizável. Ou seja, eu tenho um conjunto completo de autovetores associados quando é distinto. Né? Em álgebra linear, a gente pode mostrar isso. Lembretes de coisas, tudo de lembrete de álgebra linear. Então, fatos, o correto até se eu dizer aqui, fatos de álgebra linear, que vocês já devem saber, e se não sabem, é fácil de entender, acreditar e ver isso depois com mais calma. Então, A e B similares. Quando a gente diz que similar, então, porque A, estou escrevendo em termos de A, A é igual a S menos 1, BS. Então, já que eu escrevi assim, já é claro que, se meu B ficou ruim, já é claro que o S é inversível e, né, então, são similares. Consequentemente, concordam com isso? Notação está clara? Né? O sigma é o quê? É o espectro, né? É o conjunto de autovalores. C, A, letra C, A, uma matriz simétrica. Então, se eu escrevo isso assim, eu posso já fazer até assim, né? Que indica que
ortogonal e lambda-i é real. Né? Da mesma maneira, nem vou escrever, não está nas notas, vou comentar aqui. Aí o que são, né, por causa aqui, os autovetores ortonormais, obviamente, porque a matriz modal, que eu coloco cada coluna um autovetor, é ortogonal, é transposta e produto é a mesma coisa que a inversa da identidade, então tudo isso já está codificado lá dentro, né? Estou usando um nome diferente. E aí, se a matriz é antissimétrica, não vou escrever aqui, mas se a matriz for antissimétrica, né, que é transposta igual a menos ela, quando é zero na diagonal, então o lambda é o quê? Quando é simétrica é real, quando é antissimétrica, o lambda é puramente imaginário. Então, deixa eu escrever aqui, não está nas notas, então vou botar B. B antissimétrica, sigma de B, vou botar assim, tá? Imaginário. E olha que então, se a gente pensar numa matriz associada a uma dinâmica, já está começando a dizer muita coisa, né? Uma matriz antissimétrica, a dinâmica vai ser puramente oscilatória. Né? Uma matriz simétrica, a dinâmica vai ou crescer ou decair sem oscilar. Né? E uma geral que tem um alto valor geral, quer dizer, complexo geral, como eu mostrei na aula passada, A mais IB, tem as duas componentes. Pode oscilar e decair. Por exemplo, um EDO para um oscilador com amortecimento vai ter um alto valor assim. Como pode também, se tiver uma instabilidade, oscilar e aumentar, vai depender da parte real do lambda. E a gente vai ver em métodos numéricos super simples para EDOs, que dependendo do método numérico que a gente usar, isso a gente vai ver com certeza, isso acontece. A solução pode oscilar e decair, oscilar e decair de forma espúria, que significa de forma não condizente com o modelo. Então, se você tem um modelo massa-mola, que deveria estar oscilando, de repente a solução numérica cresce. Isso é um sinal de instabilidade numérica, porque esse crescimento não é um mecanismo do modelo contínuo, é um mecanismo da metodologia numérica que eu adotei. A gente vai aprender isso em breve e vocês vão ver que a matemática para isso é cálculo, é muito simples, mas é uma coisa que muitas vezes a gente nunca olhou, nunca aprendeu, e até por isso até eu gosto muito, porque é uma coisa muito simples, muito boa de verbalizar o que está acontecendo. Por exemplo, um modelo um oscilador massa-mola que no modelo físico não tem amortecimento, mas o modelo numérico tem amortecimento. Da onde vem? E é muito simples de ver isso. A gente vai ver isso no curso, que é uma coisa que eu faço no curso de EDPs, métodos numéricos de EDPs, eu começo justamente desse ponto, porque nem sempre o curso de análise numérica como esse tem EDOs, varia muito, né? Também tem coisas que eu não estou dando, por exemplo, quando é uma pessoa justamente de otimização, a parte de minimização, então é muito mais rica do que eu estou falando, porque sabe muito mais do que eu e explora muito mais isso. Né? Então, acaba que esse curso termina com EDOs, quando eu dou EDPs numéricas, começa com EDOs, e quem faz os dois vai ver um pouquinho dos dois, mas é bem para fazer uma continuação analítica, digamos assim, o mais suave possível, não sei se é totalmente analítica, mas uma passagem suave. Tá? Então, beleza. O que mais que eu tenho na minha lista? D. Eu sei que tem mais letras. D. Ah, tá. Então, lembrando coisas de álgebra linear. Teorema de Schur. A, N por N. É qualquer. Então, existe M, deixa eu botar assim também. IM menos 1, que já diz... Estou escrevendo de forma diferente das notas, ou seja, M não singular, óbvio, se existe o M menos 1, é não singular, tais que M menos 1 a M é igual a usão, notação que a gente usa do inglês, upper triangular, triangular superior, com lambda-i pertencente ao espectro de A na diagonal. Tá? Ou seja, então isso é usado em demonstrações, né? Lembra do teorema de Schur famoso e usado em demonstrações de coisas de álgebra linear,
Mas agora, no contexto que eu estou falando, né, no contexto que eu estou falando, já pensando em dinâmica, já dá para adivinhar o que eu estou pensando? Já teve vontade de beber água, mas esqueci minha água hoje. Não vou fazer um spray de próprio spray, porque um não compensa o outro, é só para tosse. O que eu estou pensando aqui? Olha que coisa, quer dizer, é que não é muito, né, assim, nem sempre a gente consegue achar esse M fácil, é claro, né, porque senão teria um método numérico para achar autovalores, porque pega esse M, prum, e aí está lá os autovalores esperando a gente na diagonal. Mas, pelo menos em teoria, isso aqui diz o seguinte, que em teoria, no espírito que eu falei aqui do lema de Jordan, mas aqui independente se a matriz é diagonalizável ou não, existe uma matriz, da mesma maneira que é legal saber, né, eu acho que vocês já perceberam isso, que existem duas matrizes e que é uma ferramenta muito importante de vários problemas, que é decomposição em valores singulares, né? Duas matrizes que não dá para a gente usar autovalores, dá simplesmente coeficientes positivos na diagonal que tem tem muita informação nesses coeficientes, né? Aqui vai além no certo sentido, mas também né, nem sempre a gente consegue fazer isso na prática, né? Com a matriz grandona não se consegue. Existe uma matriz M que se eu aplicá-la na A, diagonaliza. Não diagonaliza. Faz uma triangular superior. Mas se fosse resolver uma EDO, eu poderia então resolver, por exemplo, se fosse na mão, 4x4, uma coisa assim, resolver por retrosubstituição, né? A última, se é triangular superior, a última equação, a dinâmica do último cara está desacoplada e vem acoplando com os outros, eu vou resolvendo, né? Cada vez que eu resolvo uma, vira um termo forçante na de cima, vira um termo forçante na de cima, exatamente como a gente fez, tá? Mas só que esse teorema não é para isso, esse teorema é de álgebra linear, dizendo que, e isso é usado para outras coisas, que existe isso, tá? E pode-se escolher esse M, né? M pode ser unitário, ou seja, não é uma coisa única, pode ser unitária, e no sentido que, lembrando que unitária é uma matriz que vai fazer isso aqui, né? Que preserva a norma. E unitária, vocês lembram, né? Uma generalização da ortogonal, né? Que aí tem que usar Hermitiano e tal, né? Para preservar. Ou seja, a unitária, deixa eu botar aqui, a unitária é M transposto conjugado é igual à inversa, enquanto que essa daqui a transposta é igual à inversa. Tá? Então, coisa que parece, né, como se fossem rotações, então, que não muda o tamanho do vetor. Outros lembretes. Estou quase acabando, tem dois. Depois vou mostrar. Ah, não, o próximo já é o F já é um teorema que eu quero falar, que é um teorema muito bonitinho e também famoso em álgebra linear e que tem muito impacto em álgebra linear numérica. Então, o E é o seguinte, se a matriz, vou botar de forma resumida, A simétrica, positiva, definida, significa que isso aqui é maior que zero para x, deixa eu botar as setinhas, diferente de zero. Né? Então, matriz positiva definida, C e somente C. Lambda I de 1 a N é maior que zero. Tá? Então, essa é outra coisa boa de saber. E agora, o último, que a gente vai acabar provando, e vocês vão ver que a demonstração lembra o que a gente viu com casos, não é igual, mas lembra coisas de truques que a gente fez com dominância diagonal, que é meio que isolar o coeficiente da diagonal e empacotar os outros e comparar, mas parecido, mas com resultado diferente, que é esse teorema daqui, ó. Teorema, em geral, acho que em inglês aparece the circle theorem, então em português já vi dos dois jeitos, então vou botar assim, do círculo de Gershgoren. É com N ou com M? Com N. Teorema do círculo de Gershgoren. Então, de curiosidade, quem já viu o teorema do círculo de Gershgoren aqui na vida?
Ninguém? Então, a famosa resposta, que bom, né? Que aí valoriza o que eu estou falando. Se eu toda hora perguntar para vocês, já viram isso? Se vocês disserem que sim, é melhor então até cortar o vídeo e falar, bem, vamos, o curso que estou dando é uma besteira. Então, o teorema de Gershgorin é muito bonitinho, eu acho muito bonitinho, quer dizer, acho que não sou eu que acho bonitinho, que ele aparece com vários textos e, aparece, né, e ligados a, né, com... É um teorema de álgebra linear, mas que tem o seu sabor, quer dizer, sua utilidade em termos numéricos. Olha o que ele diz. Eu acho ele muito simpatiquinho. Seja a n por n, então, já que vocês não conhecem, vou escrever de forma então mais completa, sem ser tão telegráfica. E RI, o raio do disco no plano complexo, definido da seguinte maneira, esse raio. Então, pego um Z complexo, tal que Z menos a componente diagonal da matriz, olha só, é menor ou igual que o somatório dos outros caras. Então, por isso que lembra um pouco aquele saborzinho de diagonal dominante. Né? Não tem nada de diagonal dominante aqui, mas só lembra o sabor, que a gente isola o cara. Então, pega esse círculo, tá? Centrado em AI. Então, o espectro de A está contido nesse discão, que é a união dos disquinhos. Então, esse é o resultado. Então, você tem N caras diagonais, bota o pininho ali, abre esse raio em volta, tem um disco, toma a união desses discos, podem ter interseção ou não, são ver os desenhozinhos, pode estar disjuntos ou tem um overlap, e nessa região vivem os autovalores. Então, teorema bacaninha, tá? E aí tem uma parte aqui, eu estou seguindo, eu acho que é o Burden Ferris. E a segunda parte, eu nem verifiquei, eu não lembro dos detalhes, mas se você pegar essa união desses disquinhos aqui, isso acho que, se não me engano, ele diz que está feito no Ortega, e por sinal eu não mandei mensagem para vocês, mas eu pedi para a biblioteca 2 livros, se quiserem olhar, que são 2 livros que aparecem agora com mais frequência, devia ter botado no começo. Um que é mais avançado, então, para quem gosta do assunto e vê demonstrações e tal, como algumas coisas muitas das coisas que o Burden, eu diria quase que com medo de errar por pouco, que quase tudo mais avançado que o Burden e Ferris, que eu acho um livro muito bom, introdutório, que tem uns errinhos aqui, aquilo que eles vão conversando, errinho pelo menos no meu, que é 5ª edição, e o IMPA eu pedi para o IMPA comprar, se já chegou ou não sei, eu acho que é a 10ª edição, a 9ª edição, que é a última, então já vi que estão limpando algumas coisinhas, errinhos, que eu acho é typo, né? Ou também besteira, que aqui eles falam, seja R, seja isso aqui o círculo, né? Mas não é o círculo, é o disco, porque é a região dentro. Um pouco besteirinha dessa terminologia. Mas 2 livros que eles sempre remetem, para quem quiser depois, gosta do assunto, ou no futuro, estudando um curso mais avançado, fala, não, preciso de coisa numérica, e precisa ver demonstrações, 2 livros que realmente parecem livros clássicos, estabelecidos, já de muitos anos, e que tem muitos teoremas e tal, quando o Burden Ferris não faz, é o Isaacson Keller, que está na referência para vocês, e o Ortega, no meu canal 72, que eu vi que está na biblioteca e pedi para botarem para consulta. E aí pedi mais um também que eu uso de vez em quando, que algumas coisas estão bem explicadas, que é o Atkinson. Então tem 2 livros que eu botei a mais nas referências para vocês. E tem uma coisa que eu estava até mostrando para o Davi outro dia, se vocês quiserem se divertir, é muito engraçado. Pegar o livro do Isaacson e Keller, são 2 caras, bem, quando eles escreveram isso, eles eram jovens, os 2 não são mais vivos, infelizmente, eram 2 pesquisadores muito bons
na área de numérica e o Isaacson em fluidos, o Keller mais coisas numéricas em geral. Mas eu acho que quando os jovens, meio que um pouco de brincadeira, se pega a introdução do livro do Isaacson e Keller, me contaram isso quando eu era aluno, eu mostrei outro dia isso para o Davi, e lê só com as primeiras letras, ou seja, a letra maiúscula, a primeira letra de cada frase. Os caras se deram o trabalho de meio que encriptar uma mensagem que não era tão... Mas o engraçado é que, apesar do livro ser numérico, se você pegar as primeiras letras, a primeira letra de cada frase, naquela letra maiúscula, começa com down with computers and não sei o que lá mais e tal, não lembro o resto. Então, meio brincadeira de jovens que estão mete no computador e deixa lá encriptado no prefácio do livro Down with Computers e blá blá blá. Enfim. Então tá. Então esses livros são livros clássicos e muito bons e com muita coisa, que é o Isaacson e Keller e o Ortega. Então, essa segunda, a gente vai ver a primeira parte, essa segunda parte, o Bernie Ferris diz que está num desses dois livros, se não me engano, o Ortega. E aí diz que nessa região, esta região contém K autovalores, se você pegar, digamos assim, K discos, né? Pegar K discos, eles contêm K autovalores, contando multiplicidade, se tiver interseção vazia com os outros, né? Porque, né, você não pode, se você, ou seja, isso aqui é o seguinte, se você tiver isso aqui, ó, né? E aí tem região assim, e pegar essas duas regiões daqui, tá? Pode ser que tenha ainda um terceiro autovalor aqui, então só pode contar se tiver interseção vazia com essa. Então aqui dentro desses três tem 3 autovalores, mas nesses dois aqui não necessariamente ter 2 autovalores, porque pode ter um terceiro aqui, tá claro? Né? Então, coisa bonitinha, mas enfim, eu acho esse teorema muito, muito, muito bonitinho, que é meio que simples, né? Então, vamos ver aqui a primeira parte. Tá? Tá aqui, eu anotei, tá no Ortega, sim. Tá? E aí o próprio Bernie fala, a segunda parte é mais técnica, mais um pouco mais suja e tal, mas enfim, mas a primeira parte já dá a essência do que está acontecendo. Então vamos fazer o seguinte, seja X, né, um alto vetor associado a um lambda, tá? Normalizado de tal maneira que na norma infinita esse x seja igual a 1. Tá? O máximo seja igual a 1. Então, vai começar uma brincadeira aqui, que é uma brincadeira que lembra, né, até por essa expressão daqui, lembra o que a gente faz com dominância diagonal, mas aqui não é de dominância diagonal. Então, até vou parar de falar, senão pode acabar até confundindo. Então, aqui não escrevi nada. Aqui simplesmente escrevi que o x é o autovetor associado a esse autovalor lambda. Tá? E vamos supor, vamos botar aqui assim, sem perda de generalidade, né? Vamos supor que o valor absoluto de xk é igual a 1, que é igual a, obviamente, por definição, porque a gente normalizou a norma do vetor. Tá? Não necessariamente, né? Pode ser que tenha outro cara, mas enfim. Vocês vão ver. Oi? O que tem o K? Desculpa, não entendi a pergunta. O K, tá bom. É simplesmente uma componente. Tá? Então, a componente desse vetor, ou seja, na norma infinita é a componente que deu isso aqui infinito. Tá? E vocês vão ver, talvez não tenha muito tempo de fazer tudo hoje, até porque não posso controlar minha hora, que no método da potência, que a gente vai tentar ver, elevando a matriz para pegar o maior alto valor,
aparece um pouco um joguinho desse aqui o tempo todo, que é normaliza-se o vetor candidato ao autovetor para ter norma infinito 1 e pega-se a primeira componente, porque pode ser que não seja a única, né? A primeira componente que bata com o 1. Tá? E aí fica usando isso no futuro, enfim, vai fazendo isso para normalizar. Então, enfim, ok. Não é assim relevante esse comentário, mas de novo, é falar uma coisa que vai acontecer no futuro. Então agora vamos fazer aquilo que é de separar essa componente. Então, talvez seja melhor vir para esse quadro aqui, porque eu continuo a conta. Que é separar da seguinte maneira. Fazer agora somatório J de 1 a N, J diferente de K, da componente K. A gente tem que A, KJ, XJ vai ser igual a lambda XK menos a KKXK. Tá bom, já estava pensando se eu fiz alguma bagunça com a notação. Não, a única coisa que eu fiz foi pegar, agora, já que eu identifiquei que o K é o cara que bate com a norma, vamos pegar essa linha dessa conta, que vale para todos os Is, né? E fazer isso para o K. Tá? Agora, é basicamente dar umas estimadas. Vamos ver como é que vai dar estimada para chegar nisso aqui. Tá bom? Então, não tem muita coisa muito mais para fazer. Então, ainda a gente tem o seguinte. Então, ainda, ou seja, podemos escrever o seguinte, que módulo de AKK menos lambda XK é menor que J1, J diferente de K, N, valor absoluto de AKJ, valor absoluto de XJ. Concordam? Isso aqui é só essa conta daqui, com meu valor absoluto troquei, e simplesmente troquei de lugar e desigualdade triangular. Nada demais. Certo? Agora, eu posso fazer isso aqui, né? Pela razão da escolha do XK, né? Que por hipótese é o cara da norma, né? Ou seja, acabou, né? Não acabou? Agora eu estou dizendo que existe um alto valor naquele disco, centrado aqui, isso aqui como fosse um Z, né? Então tem esse cara nesse disco. Tá? Então um teorema que eu acho muito bonitinho. E aí tem um exemplo, deixa eu separar até esse quadro aqui em dois que fica do lado. Tem um exemplo do livro, não vou fazer tudo, mas só para... A gente tem que A o espectro de A é aproximadamente, porque os valores são quebrados, 1.9, 4.6, 8.5. Tá? Então a gente tem, por Gershgorin, tá assim, Gershgorin, temos 3 discos. Né? E a gente tem, então, os seguintes discos,
O daqui de 1 é raio 1. O no 4 é raio 2. E o do 9 é raio 2. Tá? Então, só exemplificando. E o raio espectral, né, é 8,5, que é uma coisa que vem meio que por aqui, né? Enfim, raio espectral é só o valor do maior fator. Então, nada demais, mas um teorema bem bonitinho, simples, eu acho muito, muito bonitinho. Tá? Então, vamos agora começar a ver o método da potência. Deixa eu fazer o seguinte, como eu estou no último quadro, deixa eu apagar o primeiro, que a gente vem meio que na sequência, não começa aqui, vocês têm que ficar olhando para aqui, para lá. Né? Eu não sei se eu consigo acabar hoje, mas eu quero pelo menos começar e passar a ideia. Acho que a gente consegue, vamos ver. Acho que a gente consegue ver tudo sim, porque eu também não preciso escrever. Vamos lá, vamos ver. Vou sentindo conforme eu vou escrevendo. Então, revisamos umas coisinhas de álgebra linear. Esse teorema muito bonitinho, que aparece nos livros numéricos. Vocês veem, por exemplo, que com o método de achar alto valor, uma vez, se você dar um chute inicial para o seu alto valor, Gershgorin ajuda. Né? No mínimo já ajuda para dar um chute inicial educado para o teu alto valor que você está querendo buscar. Né? Para casos que vocês vão ver, a gente vai ver o metapotência e depois vai ver um truque, que é uma modificação do metapotência, não vai dar tempo para ver hoje, quase certeza absoluta, que é a modificação do metapotência para você, em vez de achar o maior alto valor, você achar qual é o alto valor mais próximo de um tal valor que você dá um chute. E aí Gershgorin ajuda. Eu acho que eu tenho um alto valor aqui 10 ou alguma coisa próximo de 10. Aí você tem uma massageada que você dá no teu problema, que é uma variante do que a gente vai ver, e que começa a procurar o alto valor mais próximo de 10. O que você achou? E esse teu valor 10 não pode ser um valor que você vai chutar de uma forma no escuro viajante, que você pode usar o próprio Gershgorin para ver se realmente tem, se não é viagem, que tem alguma coisa próxima de 10, para ter pelo menos, né? Tem alguma dica. Então vamos lá, método da potência. Do inglês, Power Method. Então, por hipótese, N por N, lambda 1 maior que lambda 2, tá? Então, já botei aqui uma hipótese adicional em silêncio. Qual é a hipótese adicional em silêncio que eu botei? O maior alto valor é simples. Tá? Coisa que a gente, em geral, não sabe. Tá? Mas, enfim. Então, tá? E aqui, por exemplo, lambda 2 pode ser igual a lambda 3, que estaria em termos de multiplicidade algébrica. Certo? Mas com isso aqui, alto valor é simples. Tá? Bem, outra coisa. Outra hipótese. Que A é diagonalizável com VK ali. Tá? Então, o método começa da seguinte maneira. E isso daqui é importante, essa maneira de a gente ficar escrevendo, sempre em termos da base, vocês vão ver que é importante para a gente poder saber que conforme... Na verdade, o nome do método já diz, né? Método da potência. Eu vou ficar pegando a matriz, pá, e levando ela à potência.
é muito fácil saber, a gente já fez na aula, já indiquei na aula passada, que os altos valores da matriz, a potência é a potência dos altos valores, certo? É muito fácil de ver isso. Então a gente vai ficar meio que, se a gente ficar elevando uma matriz a potência, de alguma maneira, quem deveria aparecer na nossa cara, de forma aqui, colocar na nossa cara, é o maior alto valor. Mas não necessariamente vai aparecer de que agora a metodologia toda, quer dizer, o princípio é isso, é fácil, é método da potência. O que é complicado que a gente vai ver a partir de agora, um pouco gera umas expressões compridas, é para a gente entender a normalização que vai sendo feita a cada passo. Vocês vão ver, isso vai ficar claro como vai fazendo. E essa normalização é para que no final esse objeto que vai crescendo seja o alto valor purinho lá na nossa cara. E que na verdade a gente faz de uma maneira que nem não vai crescer, não vai aparecer o lambda 1 elevado à potência n. Vai aparecer o lambda 1 na nossa cara. Está entendendo o porquê, o espírito porquê dessa, digamos assim, limpeza, que é a palavra limpeza matematicamente falando, é uma normalização contínua, de tal maneira que no final aparece o lambda 1 e também o vetorzinho que a gente vai batendo no sentido com o operador linear, que é a matriz A, esse vetorzinho que a gente vai normalizando ele, tal, no final seja quem? Seja o autovetor associado. Então, a história é essa. Mas vocês vão ver que, num certo momento, a história, que em palavras é simples de contar, fica um pouco uma lambança de expressões. Mas a gente tem que aprender um pouco digamos assim, das entranhas da matemática desse problema, para saber, inclusive, uma coisa muito importante, é como é que o algoritmo normaliza os objetos nos espaços intermediários para sair objetos limpinhos no final. Isso está claro, né? Tá? Então, vamos lá. Então, daqui a gente tem isso e a gente tem isso aqui. Tá? Nossa representação. E, obviamente, temos isso aqui. Se eu bater de novo nesse cara, etc. Tá? Então, um pouquinho do que eu estava falando é que eu posso escrever isso assim, ó. AN x é igual a lambda 1n né? E poderíamos, né, digamos assim, tomar limites aqui. Eu botei N, desculpa, nas notas eu botei K, e é melhor K porque ali é N, desculpa. N é anotação ruim, fui na empolgação aqui, não. O limite K indo ao infinito, o limite K indo ao infinito, que é a mesma coisa, esse cara daqui, por hipótese, está murchando, está diminuindo, mas isso aqui está crescendo, então isso aqui ainda não é bem a história. Eu acabei de falar em português para vocês, agora que isso aqui não vai sair tudo muito limpinho, isso aqui está murchando, isso aqui pode estar crescendo. Então, como tirar, na verdade, a pergunta é como tirar proveito da expressão acima, que não é exatamente como ela está. Tá? Então algumas coisas se fazem presente aqui. Uma é um pouco rezar. E rezar o quê? Como a gente quer que o alfa 1 seja diferente de zero. No final, para não apagar isso aqui, porque isso aqui vai ficar lambda 1 com lambda 1. Tá? E isso, quando a gente dá um chute inicial, se eu não sei quais são os autovalores e não sei quais são os autovetores, eu não sei se o vetor x que eu estou chutando para representar assim, tem componente diferente de zero na primeira entrada. Então, é por isso que eu falei brincando, tem que rezar, tem que ir na fé
de que isso não está acontecendo, tá? Que é o componente exatamente zero, tá bom? Então, primeira coisa, como tirar proveito da expressão esperar que isso não aconteça. E a outra coisa isso aqui é o principal também, que é escalonar o processo, né? Processo que quer dizer o quê? Numérico, de forma a obter limite finito diferente de zero, né? Nem que a coisa nem vá para o espaço, nem desapareça, nem murcha e desapareça, tá? Então, coisas difíceis de garantir. Então, isso aqui, a princípio, é difícil de garantir. Por outro lado, com matrizes grandes e tudo mais, que você precisa de um método numérico para calcular o alto valor numericamente, a probabilidade que também você bota um cara que é cravado zero é muito azar, né? Então vamos lá, o algoritmo. O algoritmo, então, vai assim, como eu já contei um pouquinho, vai assim. Então, no começo o algoritmo fica uma coisa meio borrada, parece assim, mas talvez não. Espero explicar bem, mas depois a gente vai percebendo o que está acontecendo. Então, seja x0 um vetor, vou até chamar de chute inicial, mais tal que a norma infinita dele seja igual a 1, tá? Tudo bem? Onde x p0, 1 é igual a 1. Então, um pouco, né? Então, é o quê? A gente pega um vetor, normaliza ele, de tal maneira, quando normaliza, ele vai ter norma infinito 1 e vai ter uma componente que é 1, certo? Que é a maior componente dele. E que em valor absoluto é fácil, você faz de maneira que, se por acaso chutou 1 que deu menos 1, multiplica por menos 1 fica 1, certo? Tá? Né? Então, que a componente seja 1. Está aqui, seu chute inicial. Tá? E isso aqui esse P0 daqui vai ter uma sequência de componentes também, que, em princípio, elas estacionam. Essa aqui é a componente no estágio 0. Tá? Esse é o índice, dizendo qual é o cara do vetor no estágio 0. Bem, tá? Então vocês vão ver que eu mesmo, para organizar minhas notas, botei em vermelhinho, vocês vão ver quando eu vou escanear. Agora, quando acabar a aula, antes de eu sair correndo para viajar, eu vou escanear a aula de hoje e de ontem para passar para vocês. Eu resolvi, para eu também organizar, botei assim em vermelho, de botar em laranja. Eu chamei o passo, que eu vou chamar um pouco do passo N0, que é de normalização. Normalizar. E depois chamei um outro passo que eu vou chamar de S0, um pouco do inglês, step, ou seja, passo zero. Tá? Que aí o passo zero é o que a gente espera, é pegar a matriz e, pum, bater nesse vetor. Quer dizer, pegar ela como uma transformação linear e ver a imagem, certo? Então, y1 é a de x0, tá? E definimos, esse cara aqui vai ser até o cara mais importante, que é de onde, na verdade, vai surgir o alto valor, esse φ1, como sendo a componente 1 do y, mas do mesmo índice
anterior. Tem um certo momento que o livro fala, né? Quer dizer, na prática eu nunca parei para olhar, mas faz sentido que esse índice começa meio que, é quase que, quando está começando a convergir, começa meio que ficar estacionário, começa a ficar mesmo caro. Então o P0, o PN, o PN-1 um pouco mesmo caro. Mas a história, no comecinho da brincadeira, que talvez as coisas ficam mudando muito, eu peguei meu chute inicial e normalizei e vi qual é a primeira componente, que pode não ser a única, que deu igual a 1 e vejo esse índice. Tá? Aplico a matriz, vejo o que sai, e olho para esse Mi1 no estágio 1, que é a imagem do que saiu nesse índice. Tá? Aí depois, agora, esse vetor Y não tem norma 1, não tem porque ter norma 1, certo? Né? Então vamos normalizá-lo. E ao normalizá-lo, vamos achar um Pzinho 1. Aí batemos com a matriz. E aí vamos olhar para o outro cara que vai sair da imagem, como se fosse o Y2, nessa posição Pzinho 1. E vamos chamar isso do Mi. Vamos começar a fazer o controle desse Mizinho de acordo com esse cara. Aí bater matriz. Aí para normalizar, a gente vai achar um P2. Certo? Não tem porque a gente acreditar nesse momento, tá? De por que, por exemplo, esse cara daqui vai acabar virando alto valor, ou mas é isso que eu quero, pelo menos, parar a aula de hoje nisso, que tem umas formas cumpridas, e qualquer coisa, se eu não tiver tempo, que eu quero acabar um pouquinho antes, eu volto isso depois, tá? Para a gente acreditar, para a gente ver o que a normalização está fazendo, como é que está sendo essa reescalonada, e por que, para mim, essa minha intuição, a princípio, aqui está zerada. Por que controlando esses carinha, desse coeficiente, né, enfim, vai acabar me aparecendo na minha cara o alto valor sem nenhuma potência nem nada. Tá? É isso que eu quero mostrar. Pelo menos a meta para onde acabar a aula hoje é deixar isso na cabeça de vocês, tá amadurecendo. Olha só, porque agora, coisa de matemático, que a gente vai escrever de uma forma complicadíssima, vai dividir e tal, mas é para a gente entender como é que o limite espreme o cara certo no final, né? Essas contas que vão aparecer agora é um pouco para o entendimento da normalização e entendimento da mecânica. Não é uma conta que o computador faça no método numérico. Tá? Então, olha só. Acho que melhor escrever do que ficar aqui contando historinha. Então, eu vou escrever aqui Mi1. O que é Mi1? Mi1. Vou repetir o que está escrito ali. É Y de P0, 1. Que em português é a componente do vetor imagem naquela posição em que eu normalizei. Só isso. Tá? E com isso, se eu fosse embora e fosse aluno, eu falo assim, não entendi nada, minha intuição não funciona aqui. Mas aí, quando a gente escreve isso aqui como um caminhão gigantesco aqui, as coisas até começam a ficar mais claras. É esse que é o próximo passo. Apesar que aí é inevitável escrever esse caminhão várias vezes. Olha só. Deixa eu escrever. Em silêncio, e conforme eu vou escrevendo, vamos ver se vocês vão já conectando na cabeça de vocês. Onde, esqueci, pulei uma linha, perdão. Olha só, então, coisa de matemático, né? Porque isso, deixa eu contar a história de novo, né? Parece que estou complicando a guerra, mas é porque aí a intuição começa a funcionar, pelo menos a minha intuição, batendo no microfone, pelo menos a minha intuição, que quem está ouvindo faz tuf, a minha intuição começa a funcionar. Vou repetir, esquece isso aqui, é simplesmente a definição, que eu acho que já deu para vocês entenderem, né? Aqui é o coeficiente do vetor, imagem do AX, no ponto onde eu normalizei, tá? Dividir por 1, que o 1 é o cara que eu normalizei, certo?
Então, não fiz nada. Matemático. Agora, a coisa de matemático mais complicada ainda. Vou escrever esse 1 na base de autovetores. Ridículo. É isso aqui. É 1. Certo? Isso aqui é componente. Aqui, cadê o x? Aqui é a definição de x. Aqui. Isso aqui é x, né? Aí pega uma componente. Então, o VP, isso que eu já esqueci de falar, ainda bem que eu lembrei. O que é o VP0? É a componente P0 do vetor V, J. Tá? Então, isso aqui é a componente P0 do vetor. O que é esse 1 aqui? É J. Não, peraí. Não, é 1, porque eu puxei para fora. Claro, tem o vetor 1, o autovetor. Deixa eu repetir, que eu mesmo estou tropeçando na língua. Tem um autovetor 1, autovetor 2, autovetor N, que estão ali colocados como VJ. Tá? Aí eu pego a componente P0 de todos eles e boto o númerozinho do vetor aqui em cima. Tá? Então foi a componente 0. Então deixa eu botar aqui em 0. Componente P0 do vetor V1 setinha, componente P0 do vetor autovetor VJ setinha. Certo? Tudo isso somado é a componente P0 do x, que por definição é 1. Então eu escrevi o 1 aqui da forma mais complicada do planeta, mas isso aqui é 1. Comigo? Certo? Mas para quê? Porque começa a ver uma coisa para. E aí aqui em cima eu estou escrevendo, pela mesma razão, a componente P0 da imagem da matriz. Né? Que é, então, isso aqui. Ó. Como eu estou pensando que a minha base é de autovetores, então a matriz, isso aqui é o Y. Na primeira batida, A agindo em x0, vai me dar o y1. Então, y1 é isso aqui, só que eu estou olhando para a componente P0 do y1, que aparece todos os lambdas, está aqui. Beleza? Então, esse é o caminhão complicado, uma forma suja, mas que pelo menos a intuição vai começar a aparecer. Porque vocês vão ver que conforme a gente vai batendo na matriz nesse cara, vai começar a aparecer potências aqui, eu puxo potência para fora e a gente vai ver a normalização, vai começar a aparecer também coisa aqui embaixo, a gente normaliza para ao final, para pelo menos esse mi daqui, que é esse mi daqui, eu conseguir puxar só um lambda 1 aqui para frente, tá? Uma coisa talvez que não acabe hoje, talvez eu deixe para a próxima aula, porque vai ter prova e tal, que vai ficar no final dessa conta desses vários caminhões, um caminhão em cima do outro, quer dizer, com potência e tal, vai acabar, a gente quer escrever de uma maneira, com esse procedimento de normalização, que eu consiga puxar esse lambda 1 aqui para fora, mas vocês já vão conseguir ver, vai ficar, então, lambda j dividido por lambda 1 aqui umas divisões e tal, que no limite, isso aqui tudo vai sumir, vai para 1, né, e sobra o lambda 1 na frente. E por isso, esse coeficientezinho aqui, que é uma normalização da normalização, uma renormalização contínua dos coeficientes do vetor, acaba dando outro valor. Já dá para começar a acreditar, não dá? Se passa aqui, minha intuição não funcionaria. Mas na hora que eu olho para esse caminhão, pode funcionar. Tá? Então, ok, então deixa eu fazer o segundo passo. Cabe aqui, talvez cabe aqui. Então, por isso que eu estou chamando, né, esse aqui, ó, o passo 0, aqui tem a normalização, e esse aqui é um carinha, que também é uma expressão importante, que vai dar o alto valor. Então, você vai ver, quando eu resumir tudo, na próxima aula que eu voltar para isso aqui, vai aparecer basicamente isso aqui. Tem os vetores, você vai normalizando o vetor, quer dizer, você pega o próximo, normaliza, e da normalização, olha para esse cara, desse cara aqui vai sair o alto valor, e desses vetorizinhos y normalizando adequadamente, no final já vê, sai o autovetor associado. Tá? Mas aqui eu acho que dá para começar a enxergar mais ou menos. Enfim, vamos fazer mais um passo, que eu acho que aí a gente já vê direito. Então agora fez isso, seja... Ver se consigo pelo menos esboçar nesse quadro, aí talvez eu pare a aula. Seja agora, então... Opa, cadê? Sim, já entendi. Então, seja YP1. Olha, nem vou só escrever sem explicar, para ver se vocês entendem, para ver se eu estou comunicando bem com vocês.
Então, quando eu escrevo isso aqui, eu vou botar aqui um laranja para dizer que já estou começando a preparar meu passo 2 do algoritmo. O que eu estou procurando? Olha, peguei o vetor que eu falei brincando, que saiu do tapinha da minha matriz, desse operador linear, agindo nesse vetor. Pum, imagem. Então, bateu aqui, saiu lá. Peguei quem veio de lá, que é o y. Não tem razão nenhuma, quer dizer, não vai ser norma L infinita igual a 1. Né? Então, eu vejo qual é a norma infinita dele. Certo? E vejo qual é o primeiro coeficiente. Esse P1 não é único, mas é o primeiro coeficiente que bate com a norma. E vou usar esse cara para normalizar ele. Tá? E é um pouco isso que vai segurando desses caras aqui também não crescerem, né? Quando a gente vai tirando a potência. Essa meio que renormalização contínua que vai segurando as coisas. Tá? É intuitivo isso, né? Então, olha só. Então, aqui, P1 é o menor índice que corresponde a, vou botar assim, a norma infinito. Né? Pode existir outros. Né? Não, acho que não é de todo importante não, mas pega o primeiro, mas para sistematizar. Tá? Não sei se tem alguma coisa que me escapa, mas enfim. Certamente sistematiza. Olha, tem uma coisa... Não sei, Ciro, mas vou aguardar um pouco, como me escapa um pouco a percepção aqui. Como a gente quer o alto valor com o menor índice, não, mas isso é componente, não é do primeiro vetor. Não sei. Posso falar, melhor ficar quieto do que falar besteira. Tá? Mas então vamos lá. Então agora, menor índice. Então o x1 é o carinha normalizado. Então, agora, vetor x1 vai ser vetor y1 dividido por esse y1 aqui. Tá? Então, isso daqui é a mesma coisa, voltando de forma recursiva o que a gente fez antes. É a mesma coisa que isso aqui, né? Certamente esse x1 norma infinito é igual a 1. E aí, então esse aqui seria o passo que eu chamei de N1, não é isso? É normalizado a 1. E aí o passo 2, vou botar aqui S2, é o y2 igual a 1, que é igual a A2 x0 dividido por y1, 1. Tá? E eu acho, deixa eu ver aqui. Tem mais uma. Eu acho que até porque eu também preciso de um tempinho para escanear as notas e daqui a pouco para casa para viajar, é o seguinte. Então aqui, o que vai aparecer é o seguinte, vai começar a aparecer potências da matriz A, potências dos fatores normalizados, porque quando eu fizer isso no próximo passo, vai aparecer um y2p2 aqui, normalizando, e aí quando você arruma isso tudo, é uma coisa que vocês pegaram o Burden fez a partir desse ponto e ler, talvez já entendam, mas eu vou continuar essa aula que vem, na próxima aula que eu voltar, é que aí com isso, esse objeto daqui, do qual a gente queria tomar um limite, começa a ficar com uma cara de que o limite isso é uma coisa melhor, inclusive vai sair daquela forma variada ali, vai sair dessa sequência
de mis vai sair lambda 1 e da sequência de vetores sai o autovetor normalizado, norma 1, infinito. Tá? Então, essa é a essência do método da potência e eu volto um pouco para esse ponto e aí finalizar as fórmulas. Tá? E aí a gente vai ver como é que faz para achar o autovalor mais próximo da matriz, de um valor que eu chute, do valor 10. E alguém tem uma ideia? Se eu desse para vocês, só com um minutinho agora, tentação, se eu desse para vocês, baseado no método da potência dos que vocês estão vendo, mas agora é só pensar em termos de álgebra linear. Ou seja, como é que você... Então, se eu disser para vocês, olha só, última coisinha e a gente vai... Eu vou embora. Que é se eu falar o seguinte, eu acho que o meu alto valor está próximo do valor, se eu não me engano na anotação do livro, é K. Então, qual é um lambda aproximado a K? Eu quero achar esse alto valor. Tá? Qual é o truque de álgebra linear? Não vale olhar no livro. Não sei, estou brincando. Mas que a gente possa dar estou só brincando. Que a gente possa dar um chute aqui para usar esse método que a gente já usou, mas agora para meio que ele pegar um cara no meio da fila. E a ideia é a seguinte, ó. É olhar para essa matriz, mas o truque não acabou. Na verdade, o truque é olhar para essa matriz. E por que será? E a gente termina a aula aí, vamos ver. Só uma ajudinha. Por que será? Certamente a matriz B, os autovalores dela vão ser lambda I menos Q. Certo? Da matriz B. E aí, os autovalores da inversa é 1 sobre lambda I menos Q. E aí, qual é o maior? O que está próximo do Q. Muito esperto, não? Simples e muito esperto. Ficou claro? Eu expliquei correto? Né? Porque da inversa, o maior vai ser justamente o que vai estar mais próximo de Q. Então, você vai ali dentro, na fila de organização, você fala, será que tem algum por ali? Então, muito esperto. Aí você usa o método da potência para ir com algumas coisinhas, enfim. A gente vai ver isso depois com algumas coisinhas a mais. Mas eu acho esses truquezinhos assim muito esperto, muito lindo, né? Uma macaquicezinha, tum, 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 pronto. Você vai achar o valor, alto valor mais próximo daquele ali. Tá bom? Então, parar aqui, vou mandar já as